Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enim, professor de matemática, esse é o meu canal Matemática Mais. Estamos aqui com mais um vídeo sobre atividades de matemática, atividades complementares, direcionadas ao sexto ano, especialmente para os meus alunos e alunas da Escola Estadual Professor Getúlio José Soares, em Perdões. Nós estamos na terceira semana de atividades complementares e nós vamos trabalhar nessa videoaula com introdução à geometria. Então peço que você dê seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, tudo bem? Então vamos às atividades. Quais são os elementos fundamentais da geometria? Então, pessoal, os conceitos primitivos, os elementos fundamentais da geometria são os seguintes: são o ponto, a reta e o plano, certo? Ponto, reta e plano são os elementos primitivos da geometria, que a partir deles que nós partimos, para o estudo da geometria e os conceitos mais elaborados dos elementos da geometria. Que ideia, ponto, reta ou plano você tem quando observa a cabeça de um alfinete? A cabeça de um alfinete pode ser comparada a um ponto, né? Já que o ponto ele não tem dimensão, pode ser pequenininho, pode ser grande, né? É um ponto, tudo relativo, né? Por exemplo, nós olhamos para o céu à noite e enxergamos as estrelas. As estrelas, nós sabemos que elas têm dimensões enormes, né? Para nós, né, do ponto de vista que nós observamos, elas são pontos no céu, né? Então, o ponto, esses elementos não têm dimensão. O piso de uma sala de aula é um plano, né? Um grão de areia, um ponto. Campo de futebol é um plano. Uma corda de violão, o encontro de duas paredes é uma reta, né? O encontro ali, das paredes ali forma uma reta. Uma corda de violão bem esticada também dá a ideia de uma reta. Observe no ambiente que você está, que objetos você vê que remetem à ideia de ponto, reta ou plano. Então isso aqui vai ser uma resposta pessoal, cada um de nós vai estar num ambiente diferente. Eu, no meu ambiente, observei os seguintes objetos aqui que dão a ideia de ponto. Identifiquei a lâmpada, né, no teto, né, que é um ponto luminoso. A ponta da caneta também é um ponto. A origem dos ponteiros do relógio na parede, o relógio de braço, relógio de ponteiro, relógio análogo, né? A origem ali é um pontinho. O orifício da tomada também lembra um ponto. Então, cada um vai ter a sua resposta. A reta, eu observei os seguintes objetos. O friso entre os pisos, né? aquela frestazinha entre os pisos. O encontro das paredes. Um fio esticado que eu estou vendo aqui, que me lembra uma reta. Um lápis também lembra uma reta. E vários outros objetos, né? Nós não vamos estender aqui, são apenas exemplos. E o plano, eu observei o piso, né? Que é um plano. O tampo da mesa é um plano. A parede é um plano inclinado, né? Parede retinha, um plano inclinado, a folha de caderno, a tela do celular e por aí vai. Agora nós vamos estudar ver as posições relativas de duas retas no plano. Tá? As retas no plano. Quando as retas se encontram, né, nós temos duas retas se cruzando, elas têm um ponto em comum. Nós chamamos de retas concorrentes. E quando nós temos duas retas que nunca se cruzam, não tem pontos, não tem nenhum ponto em comum, são chamadas de retas paralelas. Posições relativas de duas retas no plano. Certo? E vamos a algumas atividades. Observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas paralelas ou concorrentes. Então aqui nós temos a reta A, a reta B, a reta C e a reta D.
A, B, C e D. A reta A em relação à reta B, nós vamos observar as duas aqui, ó. A A em relação com a B, se elas, lembrando, pessoal, que retas são infinitas, tá? Elas não têm fim. Então, elas vão se cruzar aqui em um ponto aqui. Então, elas são concorrentes. Ó, elas estão inclinadas aqui, uma em relação à outra, né? E se continuar, elas vão se cruzar. Então, são retas concorrentes. A reta A e a reta C, elas se cruzam aqui nesse ponto. Então, são concorrentes. A reta A e a reta D também se cruzam aqui nesse ponto, são concorrentes. A reta C e a reta D. Ó, essas duas aqui, ó, elas nunca vão se cruzar, né? Elas são paralelas. São retas paralelas, não se cruzam. Então, elas são paralelas. E a reta B e a reta C são concorrentes. O esquema a seguir representa o bairro de uma cidade. Observe-o e responda às questões. Então, aqui nós temos um esquema de representação de ruas aqui, né? Um mapazinho, né? E nós vamos observar as ruas aqui e responder as questões. Escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua México. A Rua México está aqui, ó. Duas ruas paralelas, nós podemos citar a Rua Itália, a Rua Marrocos, a Rua Nigéria, a Rua Espanha. São todas paralelas à Rua México aqui, né? Mas vamos colocar apenas duas, né? Coloquei aqui Rua França e Rua Itália, né? Mas poderia ser a Nigéria e a Espanha também. Letra B. Escreva o nome de duas ruas concorrentes à Rua França. Então, aqui nós temos a Rua França. Concorrentes: Rua Nigéria, Rua Marrocos, Rua México, Rua Itália, né? E Rua Espanha, se a gente continuar aqui, né? Aqui elas se cruzam aqui. Então, como são apenas duas, eu coloquei aqui a Rua Marrocos e a Rua Nigéria. Letra C. O nome de uma rua que é paralela à Rua Brasil e concorrente à Rua Nigéria. Ó, a Rua Brasil está aqui, ó. Estão paralelas à Rua Brasil. Rua França, Argentina, Holanda. E concorrente à Rua Nigéria. A Rua Nigéria está aqui, ó. A Rua França é concorrente à Rua Nigéria. A Rua Brasil é concorrente à Rua Nigéria, né? Aqui a Rua Holanda, se continuar. Mas nós vamos, para não prolongar muito, para não estender muito, eu coloquei aqui, ó. Rua Holanda é paralela à Rua Brasil, né? Rua Brasil, então aqui a Rua Holanda, né? Que está aqui, ó, é paralela à Rua Brasil. E a Rua Argentina, que é concorrente à Rua Nigéria. E na letra D, o nome de uma rua concorrente à Rua Brasil. Então, aqui a Rua Brasil, temos concorrentes a Rua México, a Rua Alemanha, a Rua Chile, a Rua Espanha. Então, eu coloquei a Rua Alemanha, certo? Agora nós vamos identificar reta, segmento de reta e semirreta. Reta, pessoal, nós identificamos por essas duas, uma setinha em cada extremidade aqui, ó, que indica que a reta não tem fim, né? Ela passa por dois pontos ou por um ponto e ela é infinita em qualquer uma, nas duas direções, tá? Agora o segmento de reta, né, que nós representamos aqui, ó, os pontos e essa barrinha aqui em cima, é esse pedacinho aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B. Ele é delimitado pelo ponto A e pelo ponto B. Então, é só esse pedacinho aqui, que é o segmento de reta. Que, quando a gente vê aqui, ó, duas letras maiúsculas com essa barrinha em cima, é um segmento de reta. Eles estão na reta T, né? É o segmento de reta AB, ele está na reta T, aqui nesse caso. E a semirreta ela tem origem em um ponto
e ela é infinita em uma direção, certo? A partir da origem. Então, ela é identificada pela setinha aqui, né? Para um lado só, para uma direção, indicando a direção em que ela é infinita. Passa por, né, tem origem em um ponto, pode ter 2 pontos, infinitos pontos, uma reta e uma semirreta podem ter infinitos pontos, e ela é infinita na direção em que ela segue, certo? Escreva quantos segmentos de reta você encontra em cada figura. Então aqui, ó, na figura A aqui, nós temos um polígono de 8 lados, né? Então tem 8 segmentos de reta formando esse polígono aqui. Aqui nós temos uma linha poligonal com 7 segmentos de reta. Então, 7 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nós temos um losango formado por 4 segmentos de reta. Número 2. Em quais figuras você não encontra segmentos de reta? Nas figuras ovais, né, nas figuras redondas, nós não encontramos segmento de reta. Então, aqui na figura 3, na figura 6 e na figura 7, não tem segmento de reta. Nós não encontramos. Aqui nessas outras, todas são formadas por segmentos de reta, certo? Quantas e quais são as semirretas com origem no ponto P que estão representadas na figura? Aqui nós temos com origem no ponto P 1, 2, 3, 4, 5 semirretas, né? Então, 5 semirretas. E quais são elas? Aqui, ó, PC, PB, PA, PF e PD. São as 5 semirretas com origem no ponto P. Notem que todas têm origem em um mesmo ponto aqui, cada uma segue em uma direção, certo?